já está com entrou no 5º mês de processo de gestação, processo reencarnatório. Ele perguntava, como é que eu vou fazer? Eu não falo na tua língua. Isso é problema seu, você vai voltar, você vai passar por aperto, né? Você vai entender, você vai esquecer o seu... Aprende. Ah, mas essa comida, o problema é seu, você vai comer. Ah, mas o povo, você vai ter uma humildade de comer. Né? E é essa forma mesmo. Você vai aprender a doçura do povo brasileiro. Você vai aprender a humildade, né? Você fica com cabeça perdida, né? Muito encombado. Né? Não, as religiões, mas não se preocupe, você vai nascer no meio da religião. Né? Mas bacana, o que você foi, o que você se afirma ser hoje, você já não é mais, você está mudando. O processo reencarnatório é colocando você em outra linha. Mas eu não consigo falar a sua língua. Você vai conseguir sim, eu consegui. Você vai conseguir. Né? Você vai chorar, deixar a tua mãe enlouquecida. Vai falar tudo bem, né? É certo, você vai. O processo é natural isso. Né? Muito bom. Gosto muito de bater papo, sabia? Sentar aqui e bater papo. Né? Conversa. Ele disse para mim, eu disse para ele assim, calma, você vai ficar bom, você ainda vai andar mãe, se eu andar de muleta, eu estou graças a Deus. Vai, se eu conseguir andar de muleta, eu estou graças a Deus. Diga para ele que ele vai superar tudo isso. Eles vão se aproximar os dois, o Ian e ele, que são né? Vão se aproximar. O Ian também é outro espírito fantástico, sabe? Eu gosto muito dele. O Ian. Eu adoro esse cara. O Ian é uma pessoa boa, assim. Do jeitão dele. Meu filho, não, mas ele é um cara legal. Ele sempre foi bom. Do jeitão dele, né? É calado, mas é um cara bom. O outro já é mais expansivo, mais alegre. O filho dela, ela casou com o cidadão, na verdade ela noiva, e resolveu passear com o noivo na Lagoa Rodrigues de Freitas. Matou o noivo afogado. Matou. Aí ficou muito depressiva, né? O noivo tinha corrido. Aí resolveu casar com um cidadão que gostava, só que não tinha 2 pernas, né? Perdeu lá na Polônia, polonês. E teve 2 filhos. Um dos filhos dela é o Ian, o marido da Cláudia, né? E é um cara fantástico, uma história fantástica esse cara. E o outro é esse que ele estava falando. Ele é engenheiro, ele, né? Ele é administrador de empresa e biólogo. E voa de asa delta. Terminou voando de asa delta, a asa delta deu um problema, ele caiu, se estourou todo. Teve um osso que não foi quebrado. E ele contando que ele não acredita em nada. Quando estava no hospital com muita febre, estava com leucemia. Ficou tudo. A leucemia era naquela. Poliomielite. A outra doença não. Polio. A outra coisa, agora não me lembro. Mas é da infecção, né? Tinha infecção generalizada, todo o corpo. Infecção generalizada. Tem um nome. Septemia. Né? É Septemia. Talvez. Bom, e delírio de febre, entra um médico e dá a injeção nele. E ele pergunta para que é. O médico diz, daqui a pouquinho você vai melhorar. Ele e a esposa, os dois dias. E a esposa vem no evento. A esposa muito danada foi lá no ambulatório perguntar qual tinha sido a medicação que o médico tinha aplicado no marido. Aí ela, não tem nenhum médico aqui, não tem nada prescrito. Então, e realmente, 15 minutos depois, 10 minutos depois, a febre tinha ido embora. Mas essa medicação e esse médico não consta no registro do hospital. E várias vezes ele viu o médico. Tem uma fotografia que ele pôs no Face,
Diz eu não notei, mas a Dora viu, diz que tinha a sombra de um médico atrás dele. Na própria fotografia que ele botou no texto. O Fernando tem um amigo que toda a família foi para Paris, e ele tinha 8, 9 anos, só ele ficou em São Paulo, e o avião caiu e matou toda a família, ficou só ele. Aí os tios, eu acho que judeus, né, Fernando? Levou para Israel, e Israel conheceu um pessoal também da Polônia, né? Tchecoslováquia. Polônia, também da Polônia. E eu acho que tinha uma criança que tinha morrido com 2 anos, né? O irmão, ele conheceu a esposa, né? Que hoje é a esposa dele, conheceu lá, casou, tudo. E agora, recentemente, eles foram para lá e ela tirou uma foto, é isso, né? Uma foto, e na foto apareceu, em todas as fotos que ela tirou da família, apareceu essa criança na Impressionante, impressionante. Ele não acredita, não, mas ele, quando o Fernando trouxe ele, perguntava para a mulher dele, quanto tempo você não vê seu irmão, né? Vai ver seu irmão, é isso, Fernando? Mais ou menos, eu não lembro. E eu acho 10 dias depois, o irmão... Não, você falou no sábado que alguma coisa ia acontecer, na segunda-feira o irmão dela faleceu em Israel. Mataram, não mataram? Não, ele na verdade, ele se suicidou. Sabe que o Antônio eu escrevi para ele porque ele estava para vir para cá, para São Paulo, para me apanhar para ir para lá. Mas toda vez marcava, mas ia voar, não vinha. Marcava, ia voar, não vinha. Aí eu me aborreci e escrevi no Face assim para ele. Olha, Antônio, se você vier até o dia 11, muito bem. Se não vier, não precisa vir mais, porque aí eu já não posso tomar mais. No dia 11, ele caiu. Está lá escrito. No dia 11 ele caiu. Isso é ser mãe macumbeira. Era o meu aniversário. Ele não veio, mas eu não queria isso. Mas eu não queria isso. Eu não queria isso. Eu é que não queria mais. Eu queria passar o aniversário com ele. Eu queria passar o aniversário com ele. Não, eu sou consciente, eu acho que eu senti, né, que ia acontecer isso. Porque eu estava louca para ele vir, pedindo a ele, vamos só de vez para ele vir. Que era para afastar ele daquilo. Subconsciente, não é? Ou então, um aviso. Aviso de quem? Sei lá. Porque o marido não tinha nada a ver. Ah, nega, velho, começa a avisar não, que eu estou fora. Até o dia 11 você precisa vir. Até o dia 11 não precisa vir mais, não vem mesmo. Quando eu li aquilo, eu chorava muito depois. Não sei como é que eu fui escrever uma coisa dessa. Bom, ele não percebeu isso ainda não olhou lá, não percebeu, eu não percebi. Ainda bem, senão ele vai, ó. Senão ele vai dizer, foi mamãe. Bate reto, né? A mulher dele é crente, é batista, ela vai dizer que eu sou uma companheira, filho de uma Muito bem. Meninada, vocês querem ouvir falar alguma coisa, de algum tema especial? Alguma coisa aí que vocês querem ouvir falar? Senão a gente vai ficar batendo papo. Hã? Oi. Oi. Bom dia. Eu Tirando essa pra cima, não. Vem aqui. Senta aqui. E eu gostaria de pedir uma explicação pessoalmente. Jesus Cristo e Cristo. Eu achei muito interessante. Para isso eu não ouvi ele falar. Muito bom. Boa para sua pergunta, Sai hein? da frente da câmera. Tem muita gente que se mete em cada encrenca, né? Escreve, fala, prega, fala toda coisa. Precisam voltar um pouco de tempo, né? Se entender um pouco, especialmente a palavra de Jesus, né? Quando ele fala. Em muitas ocasiões ele fala o Filho do Homem. Em outras ocasiões ele fala o Filho de Deus. Né? E eu tive a felicidade de conhecer Israel. Foi, acho que em 2011. Fui a
a igreja da Natividade, ele nasceu. Fui lá, por que aqui é o marco da história, como é que o povo vive, será que isso aqui, essa ideia que nós temos é a ideia criada pelas religiões ou escrita nos livros, que chegou, cruzou o grande oceano e chegou para nós? Será que isso aqui é uma visão de colônia? Né? Fui lá. Interessante que dentro da igreja de Natividade, em Belém, vi comportamento de homens que dizem seguir Jesus, o Cristo, que não se tem com muitos cavalos que vivem nas estrebarias. Os seres enlouquecidos. Então, o que você está aí? Estela Barros, embora embarcar. É isso? É Estela Pérez Moreira. Ah, é Pérez, não é Barros. Não. Então, pessoas enlouquecidas. Os padres, né? Uma postura enlouquecida. A igreja é dividida ao meio. Há divisão entre eles. Não entendo. Então, existe a ortodoxa e a grega. Existe a romana, que o pau come entre eles. Existem as carmelitas, que segue o profeta Elias do Monte Carmelo. E existe os franciscanos, né? E o pau come entre eles. E uma hora entra um grupo de padres, outra hora entra outro, e é rival entre eles. E o ambiente, assim, o tratamento com você que vai lá, né, não é um tratamento cortês. É show, passou e sai fora. Quadros pintados, belíssimos, perfurados por maldade, cortado com canivete. Porque o povo o que mora lá não são cristãos. A maioria é muçulmana. Então, quando eu entrei, saí da igreja, né, pediram para que eu passasse novamente. Não, fica lá fora. Pegaram a igreja, tem lá a parte embaixo, onde foi quem fazia as cópias, ele era copista, o cidadão chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho, ali naquela igreja. Então, eu tenho inclusive foto, tem um pé de laranja bonito, né? No quintal, com frutos, né? Maduro, bacana. Então, saí dali pensando, se Jesus nasceu aqui, ele nasceu realmente no inferno. Aí você sai dali, aí fui para o Santo Sepulcro, que já é em Israel. É em Israel, num bairro muçulmano. Então você tem as paradas que ele teve, as quedas que ele teve, né? Quando ele encontra-se com Bartolomeu, Simão, Cirineu. Onde vocês vão? As obsessões. E aí em grupo assim. Vai trocando, até de fato, para não ficar chamando de coisa. Ah, entendi. Pô, daqui a pouco eu vou falar só com os espíritos. Vai sentando, vai trocando, pessoal. Sai um, senta outro, ficando. Então, e lá, quando eu entrei na igreja, é feio, mal cuidado, as pinturas são horríveis, há no ar
tem muitos soldados armados até os dentes. Enquanto você está lá, daqui a pouco, você é cercado pelos soldados do exército israelense. Eu fiquei pensando assim, caramba, esse cara... eu acho que tem dor na coluna, que é o peso da arma mais as munições. E eu fiquei, estava sendo sepulcro assim, aí eu entrei, calor da bexiga, escuro, você não vê nada. Aí saí dali, enquanto outras pessoas foram para lá, eu fiquei lá olhando. E tinha um soldado israelense do meu lado. E ele resolveu ficar de olho em mim, né? E eu percebi. Eu disse, eu vou deslocar você. Né? Sem olhar para ele, sem nada, percebendo, dizia mentalmente, né? Você está em lugar errado. Isso aqui não precisa da sua presença. Esse soldado começou a ficar inquieto. Inquieto. Daqui a pouco ele mudou de posto. Aí tocou uma sirene. Quando tocou a sirene, parece que todo mundo parou, recuou. Entrou, parecia um grupo de pessoas dopadas, né? Mais eufóricas, né? Tudo vestido de preto, eram os padres, né? De uma linhagem dele lá. E vindo cantando em latim, não sei o que mais, parecia um monte de animais. Que viagem isso aqui, né? Atrás tem lá uma capela bonita e tem lá uma imagem que é presente da rainha de Portugal, né? Antônia Louca, uma coisa assim. Então ela tinha loucura, ela tinha muito medo de morrer, tinha muito medo de Satanás, do capeta, e para se livrar e ir para o céu, tinha muito medo de ir para o inferno. Coitadinha dela, porque viveu o inferno em vida. Né? E fez doações gigantescas em ouro. Então provavelmente o ouro veio daqui, né? Né? Retiraram daqui, fizeram lá a imagem de ouro e mandaram lá para lá. E então tem a igreja grega, ortodoxa, tem a igreja franciscana. Muitos falam de Israel, isso aqui não mais, mas o Israel tem, claro, como um bom judeu, vai utilizar isso aqui para retirar uma dinheirinha, né? Então Israel fez realmente um polo de turismo, né? E ele montou, você vai em qualquer agência de viagem, eu preciso ir para Israel, sou cristão, vou saber mais ou menos de onde você é, o que você faz. Realmente você tem guias que falam português, né? Explica inteirinho. Eu peguei desde a da costa. Quando eu fiz a viagem, eu saí daqui, fui para Paris, conheci o túnel de Allan Kardec. Fui lá no esse é o nome do cemitério que está enterrado? Eu já lembro de um pouco do cemitério. Bom, fui lá, um frio da bexiga, neve, granada. Eu disse a Allan Kardec, se você estiver aí, você tem que sair fora, acabou. O cemitério coberto, tudo branquinho, né? Uma neve danada. Aí saí dali e fui para Israel. No aeroporto, sabatinar, fiquei umas 2 horas lá, tive que abrir mala, depois fizeram um texto em português, me pediram autorização para abrir a mala, e perguntavam, você vai para Israel? Eu vou. Por que você veio para Paris e não foi direto de São Paulo para lá? Só porque eu quero vir para Paris. Não, você tem que me explicar por quê. Alguém pegou tua mala? Eu fiz, não. A única mala que pegou a minha mala fui eu. Tá? Ninguém, não senhor, em hotel, não senhor. Aí veio um carinha lá, falando em português, também armado até os dentes. Aí liberaram e fui para Israel. Desci em Tel Aviv.
Em Tel Aviv, lembra aquela história de Jonas? Que ele teria que ir para Ninive, não foi, e tal, não sei o que mais, engoliu, a baleia engoliu ele, né, no mar Egeu. Então, lá tem uma pedra, essa praia, visitei lá. Depois visitei a questão onde Pedro fez o milagre de ressuscitar uma mulher que estava quase morta, né? Estive em Cesareia, onde Paulo foi julgado. Ele pediu apelação para ser julgado em Roma, era cidadão romano. E ali você conhece, fui no Mar Morto, tomei banho no Mar Morto, quase morri, eu venho no Mar Morto. Sabia? Tomei banho no Mar Morto, quase morri. Porque excesso de minerais. Fica flutuando? Isso, ficam flutuando. Só que os minerais entram no teu corpo, serve cheio de bilhões de furinhos, né? Então, absorvi isso, os minerais pelos poros, e fui no hotel. Quando chego lá, uma dor no rim violenta. Ai, diabo, vou morrer aqui. Né? Eu pedi para o Adolfo, doutor, o senhor precisa me ajudar. Sara, ele apareceu. Ligue a banheira, mais quente possível, enche a banheira. Tome 2 Dorflex ou 3 e entre na banheira. Eu só vou morrer. Não vai morrer nada, vai, entra. Aí entrei, fiquei só com isso aqui, pensando, falei, esse Dorflex vai me acalmar, vai me relaxar e eu vou me afogar aqui, né? Aí, entre a dor e o medo de se afogar, foi passando, eu saí da crise. Mas, voltando à sua pergunta, Jesus o Cristo, né? Então, eu contei aqui para vocês a história e onde encontrei Jesus de Nazaré. O médico. Jesus, aliás, o Cristo é o Espírito que Jesus incorporava. Então, Jesus foi o ser mais puro que a terra encarnou, não reencarnou. Jesus. E Cristo, o grupo de espírito que auxiliou na formação do próprio planeta. Jesus faz parte. Quando eu dizia o Filho de Deus, estava falando, quem estava falando era o Cristo. O Filho do Homem, Jesus. Ele intercala entre o homem e o divino. Então, quando Herodes vai perguntar, você é rei dos judeus? Tu o diz. Mas se você é rei, por que você não pede para alguém vir te salvar? Se eu fosse rei desse mundo, eu pediria para os meus ministros estarem aqui conversando com você. Era diplomacia. Diplomática. Mas eu preciso passar por isso. Então Jesus, médium, é o Cristo. Mas juntando os dois, chama-se Jesus Cristo. Jesus, médium, e o Cristo. Dá licença, eu conheci uma história que fala que Jesus Cristo teve filho, entendeu? E ele não morreu crucificado. Tem muitos contadores de histórias, né? Não, mas isso aí foi, entendeu? Pesado. Os primeiros reis da França são filhos de Jesus Cristo. E são descendentes da Maria Madalena, a primeira rainha da França. A primeira igreja da França é Madalene, no livro fala. Da França eu conheço bem. É. França eu conheço Tem bem. essa igreja lá dentro?
Se tem igreja, algum louco criou. Né? Mas a França eu conheço bem a construção da França. Conheço a história cristã da França. Conheço bem isso. Então, tem muitos loucos que contam inúmeras histórias, né? E outros loucos que aceitam. Né? Eu ainda tenho um grau de sanidade ainda que me permite aceitar isso. Né? Falou que o Tiago, Santiago, é filho de Jesus Cristo nesse livro. Eu até parei de ler. Mas para conhecimento precisa, né? Você pode não tomando como verdade, né? Então, Jesus, só aqui falando, Jesus é o filho de Maria, filho de José, neto de Ana, neto de Joaquim, primo de João, Maria Madalena, ou Maria de Magdala, um dia em Magdala, uma mulher jovem, sensual, bonita, ela recebia os reis, os príncipes, os comandantes de exércitos, os homens importantes, famosos e articuladores. Recebia em sua casa e comercializava o seu corpo por favores e por inúmeras moedas e por acúmulos de riqueza. Passava-se os dias, os anos, e Maria cada vez mais bela no corpo, mais doente na alma. Indo a um encontro público, no caminho encontrou um mendigo que lhe pediu uma esmola e ela, retirando algumas moedas, jogou à distância. Esse barulho de plástico, por favor. Eu tenho um ouvido muito sensível. Muito sensível. E o plástico, em especial, ele consegue me retirar do eixo, os barulhos do plástico. Então, retirando ela umas moedas, e disse para ele: leva para comprar algum pão ou retirar a lepra do teu corpo. Mas ele percebeu que existia alguma coisa na entonação da voz dessa mulher. E ele disse: eu conheci um homem que veio para salvar os doentes, limpar os leprosos, cuidar dos órfãos, intervir na loucura dos loucos. Maria passou a ouvir a conversa do mendigo e disse para ele: se você encontrar esse homem novamente, leve até mim, porque dos príncipes, desde a Idumeia, eu conheço, já passou pela minha cama. Eu preciso encontrar com esse ser. O mendigo recebe a esmola e desaparece. 3 semanas depois, em Magdala, numa mansão, portão do cedro do Nilo, cedro do Líbano, o mendigo bate a porta de forma desequilibrada e assustadora.
Uma escrava vem atendê-la. O que queres? Quero falar com a sua patroa. Ela não recebe ninguém hoje. Ela está enlouquecida. Mas eu preciso falar com ela. O mendigo empurra a escrava e entra de casa dentro. Encontra numa antessala, com alguns filetes de luz do sol, uma mulher seminua, bela, jovem e sensual, mas enlouquecida, dominada por inúmeros obsessores, protagonista do sexo fácil e comercial. E o mendigo joga-se diante da jovem sensual. Diz: Maria, eu encontrei. Ela cambaleando pelo peso da obsessão. Quem você encontrou? Jesus. Ela diz: ele não se importa com seres como eu. Não, Maria. Eu sei que ele veio por pessoas igual a mim e a você. No auge de sua crise obsessiva, ordena a escrava que encontre o barqueiro e a leve até a praia de Cafarnaum. E nos livros de história mostra a noite, quase noite, o mar da Galileia sendo cruzada por uma barca, a rainha do sexo, uma escrava e o mendigo. Na areia alvejante da praia de Cafarnaum, o barco introduzia sua quilha na areia e descia a jovem prostituta, o mendigo e a escrava, esperando a volta. O barqueiro espera à margem do mar. Na casa de pedra, a uns 800 metros da praia de Cafarnaum, do lado leste, a casa de pedra, uma jovem, um mendigo e uma escrava bate palma. E Pedro, o pescador, vem atendê-lo. E diz à jovem prostituta: quero falar com Jesus. Um jovem, cabelo compartido ao meio, cortado à moda nazarena, vestimenta de algodão cru, franzino, belo, de olhos translúcidos, surge do interior da casa. Maria abre um diálogo com este jovem.
A noite se aproxima ou se aprofunda. Pedro se recolhe, os seus familiares também. E a palestra entre Jesus e Maria de Magdala prossegue. E um momento ela diz para ele: Senhor, entrego em tuas mãos a minha alma. Ele olha e diz: Maria, eu aceito, não hoje. É necessário fazer a reforma que tua consciência te impõe. Aceito a tua alma, mas não hoje. Pedro, inquieto, preocupado com a fama da sua família, da sua casa, a mais nobre prostituta, passou a noite conversando com o chamado Nazareno, o questionado. Em conversação, Pedro não dormia. E era comum encontrar Pedro indo do seu quarto ao banheiro inúmeras vezes à noite, que não era comum na vida de Pedro. No outro dia, Magdala é tomada de surpresa. A rica, jovem e sensual enlouquecera. Dizia nos quatro cantos da cidade. Ela abriu sua casa e doou tudo aos pobres. Deu suas roupas, seus perfumes, doou suas joias, suas propriedades, seus pertences, doou os escravos. Nada ficou. Ela doou tudo. E ela passou, a partir daquele dia, a engrossar as fileiras daqueles que ouvia o grande amigo bater papo, conversar. Esteve em todas as redondezas, foi a Jerusalém, já vivia em Cafarnaum, intensificou a sua ida às margens do Rio Jordão, do grande vale do Jordão, foi a Cesareia e observou inúmeras vezes a intervenção de Jesus com muita humildade. Um príncipe grande comerciante, que para os pobres não dava nada, mas para os ricos dava tudo, para ser aceito no grupo dos importantes. Jesus foi chamado para bater papo. Maria fica sabendo e vai à casa do ilustre Senhor. Ele, quando percebe que além dos amigos de Jesus, na dependência da sua casa, estava uma antiga prostituta, ergueu a voz e pediu que os escravos a expulsassem. Ela olha de cima embaixo, mede o seu tamanho e a sua moral. E em pensamento diz para ele: tente me expulsar da sua casa. Falarei para todos que quantas vezes eu caí, inúmeras noites dormisse na minha cama. Você varou meu ventre 1000 vezes. Tente. O homem se
e lava os pés do seu mestre cansado, tirando a poeira e secando com seu próprio cabelo. O tempo passa, Maria de Magdala torna-se amiga de Maria de Nazaré. No dia da crucificação ou da traição, no Monte das Oliveiras, no pequeno vale, onde hoje está erguido a igreja a Esterco, Jesus percebe que vai ser traído. Na Jerusalém velha, que está à sua frente, ele espera por Judas, o grande amigo. Judas depois vai se reportar à velha França, nascendo com o nome da Virgem de Domremy, mulher forte e poderosa, a grande médium Joana d'Arc, que empresta ao Brasil o nome de uma de suas mentoras, Catarina, e o Brasil coloca em uma de seus quadros federativos, cria o estado de Santa Catarina em homenagem a este fato francês, a esse personagem francês. Voltando a Jerusalém, Judas logo aparece com 30 moedas e sela a sua amizade com um beijo. Jesus aceita, é prisioneiro, vai a julgamento. No pátio da prisão em Jerusalém Velha, João, de 16 anos, o evangelista, já madrugada, desce uma rua, bate a porta do pequeno casebre e diz: Maria, o meu irmão, o teu filho, foi preso. A névoa envolve aquela rua, a viúva joga o lenço nas costas, protege um pouco sua cabeça e vai ao encontro do seu filho prisioneiro. Encontra-se na porta um centurião, pergunta qual a sua identidade. Pedro já havia negado, mas a mulher, a viúva, a mãe, não se importa. Ela precisa encontrar o seu filho. Ela é recebida pelo centurião, que a agarra pelo seu pescoço e joga ao encontro da parede, e um filete de pedra corta a sua testa, e o sangue da mágoa da prisão do seu filho e o sangue físico dos seus agressores mancha a sua roupa alvejante pelas suas qualidades. No ato da crucificação, encontra-se Maria de Magdala e Maria de Nazaré. Escuta os seus últimos pronunciamentos. Vela pelos seus passos, pelos seus ideais. Na manhã de domingo, vai Maria de Magdala visitar
seu mestre morto. Ela fica surpresa. Da cova, da catacumba, José de Arimateia está vazia. Alguém roubou e logo ela tem a surpresa. Surgindo do éter, a alvejante roupa, a expressão bela, vem Maria, sube. Conta aos outros que eu ressuscitei. Do lado esquerdo de quem chega no portão principal de Jerusalém Velha, um casebre abriga a maior número de seus seguidores. Está Tomé, Judas, em espírito. Está Tiago, João. E Maria entra falando que Jesus vivia. Pedro observa na mulher, diz: por que ele apareceu a ti? Por que não a mim? Que ele foi hóspede de minha casa. A nossa amizade é profunda. Por que foi a você? Ou você acha que eu esqueci de como você chegou à minha casa e palestrou com ele durante a noite inteira? E logo depois aparece o próprio Jesus. Tomé diz: não é possível. Você não é possível você voltar. Vamos, Tomé, toca. Verifica com tua própria sensibilidade. Eu voltei. Passando-se uns 30 dias, no vale do Monte das Oliveiras, entre Jerusalém e a Monte das Oliveiras, espera Maria sentada na beira da estrada. Chegando a Jerusalém, uma caravana de mulheres, crianças, velhos e homens doentes ficaram sabendo que no Líbano, da presença de Jesus. E essa caravana foi a Jerusalém em encontro de Jesus. E pediram informação a Maria de Magdala. Ela diz: mataram. O meu grande mestre mataram. E durante a noite inteira, Maria de Magdala conversou com os leprosos, as crianças e os velhos, sobre o seu grande amigo. As autoridades de Jerusalém, as autoridades sanitárias, foram avisadas que um grupo de leprosos estava à porta de Jerusalém e precisava ser retirado. A lepra do corpo, poucos se aventam a curar. A lepra do corpo se isola. A lepra da alma deixa espalhada a contaminação. Só um grande sanitarista, igual Jesus, poderia implantar a grande reforma da cura da lepra das almas. Com a ordenação das autoridades, o grupo de leprosos retoma a montaria, os seus cavalos, os seus animais. As crianças choram, as mulheres se desesperam, os homens mostram enfraquecidos. Seguindo os guardas, numa pequena curva
uma criança de 3 anos olha para trás, vê a semblante de Maria e acena com uma pequena flor silvestre de cor amarela. Maria percebe que depois de Jesus é o único núcleo que o aceita como amigo. Ela recorda que na fundação da Casa do Caminho ela se oferece a Pedro e a Tiago e novamente eles acusa de ser uma mulher bela e ex-prostituta. E poderia colocar em perigo o funcionamento da primeira casa assistencial guiada pelos ensinamentos do Mestre Divino. E ela, fazendo a sua reflexão, e do peito sai o grito: esperai por mim. E entrou no Vale das Lepras, o grupo vindo do Líbano, as crianças e a antiga meretriz. Todos os dias, uma pedra que ficava no meio do vale da lepra, Maria fazia desta pedra o seu grande palanque, o seu grande palco. Sem tribuna, sem vestimenta adequada, mas falava, conversava com os leprosos a respeito de Jesus. Todos os dias ela abria a sua conversação nesses termos: meus irmãos, vós os leprosos, e falava de Jesus. Um dia Maria, 3 anos depois de ser moradora no Vale dos Leprosos, vai banhar-se na cachoeira, pega uma pequena pedra, vê uma forma de uma pétala de rosa no seu peito, e ao passar a pedra não tem sensibilidade. Ela logo faz o seu autodiagnóstico: havia contraído a lepra. Ela volta e muda o seu discurso nesse dia. O povo reunido no Vale da Lepra, e ela diz: meus irmãos, nós os leprosos. E fala de Jesus. Passando-se entre 2 anos e meio, 3 anos, Maria verifica que o câncer já havia tomado conta da sua laringe, suas cordas vocais, seus dedos já estavam em garras, a massa muscular já tinha enfraquecido. Ela percebia que estaria desencarnando, mas ela teria um grande encontro. Ela queria encontrar a mãe do seu amigo, a mãe do seu grande mestre. E ela verifica com os transeuntes o paradeiro de Maria. E ela fica sabendo que ela estava em Éfeso, amparada pelo jovem João, o evangelista, o jovem irmão adotivo de Jesus. E ela planeja sua viagem durante 4 semanas, viajando à noite para se proteger do sol e descansando à margem da estrada. Durante o dia, sendo alimentada pelos pedaços de pães jogados à distância pelas crianças, Maria se dirige ao porto de Éfeso. Na madrugada do final da 4ª semana, procura Maria. Nos primeiros raios de sol, um casal que desce em direção ao porto. Para iniciar o seu trabalho, ela pergunta, a voz cansada, trêmula, febril: onde ficará Maria, a mãe de Jesus? E o casal de cristãos leva Maria de Magdala aos braços de Maria de Nazaré.
Durante 3 dias e 3 noites, Maria de Magdala, a meretriz, delira em febre, amparada pela Senhora, sua grande amiga e mãe do seu grande mestre. Cabelo já branco, cansada, mas as duas mulheres, devota, amiga e seguidora, uma de um filho e a outra de uma amiga. E no final da terceira madrugada, Maria de Magdala, nos braços de Maria de Nazaré, sente o seu corpo alquebrado, uma profunda alegria. Os seus ouvidos alcançam as melodias de canto juvenil, as vibrações entoadas por essas vozes, leva Maria a lembrar-se da praia de Cafarnaum. Maria sente o corpo relaxar, deixando o seu corpo alquebrado. Maria percebe que havia desencarnado, deixando os seus restos mortais nos braços de Maria de Nazaré. Ela volta em espírito. O sol está nascendo. A luz projetada no espelho d'água. Ela percebe que uma forma masculina se projeta no espelho d'água. A veste alvejante, os pés descalços, cabelo cortado à moda nazarena, a beleza inconfundível. Maria percebe a voz que surge aos seus ouvidos. Vem, Maria. Hoje receba a tua alma. Minhas irmãs e meus irmãos, esse mesmo Espírito é o que coordena o erguimento dos caídos, alimenta os mendigos da rua, os caídos pelo sexo, pelas drogas. É incansável o trabalho desse ser. E aqui, nesse dia, fizemos apenas uma viagem aos marcos zero do cristianismo, mostrando a intervenção de Jesus, o Filho do Homem, com Jesus, o Filho de Deus. Dessa forma, encerramos o nosso bate-papo de hoje. Alguma pergunta? Vamos pedir a Jesus que nos abençoe essa casa. Simples, humilde. Que possamos ter força para caminhar. Discernimento. Espírito de humildade, de companheirismo, espírito de humanidade. Rogamos ao grande mestre de Nazaré que envolva esta casa, os seus dirigentes. Nos dê forças e orientação.
Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado.